É um pouco difícil a gente falar o porquê exatamente, em que momento a gente toma a decisão de escolher ou abraçar uma profissão. Em primeiro lugar, porque inicialmente talvez a gente não tenha tanta maturidade ou até a vivência da própria profissão, o trabalho do dia a dia, para fazer essa escolha. Mas desde cedo eu tive contato com a medicina através do meu pai, que era médico, cirurgião, numa cidade bem pequena de Minas, chamada Iturama. Muita gente talvez nem conheça, nunca ouviu falar, mas é uma cidade no Triângulo Mineiro. E desde então eu via o quanto ele era querido pelas pessoas da cidade e conseguia ajudar as pessoas, e isso trazia uma satisfação pessoal para ele e também até um orgulho por parte dos filhos, né? E aí depois eu acabei saindo dessa cidade muito pequena para poder fazer na época o colegial, agora ensino médio, numa outra cidade chamada Uberlândia, onde eu morei na casa dos meus avós. E aí nessa época é que eu acabei me decidindo por fazer medicina mesmo, e então prestei vestibular e foi assim. A especialidade também foi uma outra fase. Durante a faculdade, eu tinha na minha cabeça que teríamos que ter um aprendizado mais completo, mais amplo possível, sem decidir pela especialidade muito precocemente na faculdade, para não atrapalhar um pouco toda a formação. Então eu procurei até fazer o contrário. Mesmo depois de uma fase mais final, que eu tinha pensado já em fazer cirurgia, eu tentei aprender ao máximo a parte clínica e as outras especialidades, para depois, na residência, me dedicar à cirurgia. Então fiz estágios fora da faculdade em terapia intensiva, em UTI. Eu sempre gostei também de uma parte mais prática, também manual, da parte cirúrgica. Me dava bastante satisfação e era também a especialidade do meu pai, mas foi, eu acho que talvez uma coincidência. Eu acho que nem tudo é coincidência, mas como é a mesma especialidade do meu pai também era cirurgião, eu acabei fazendo cirurgia também. O transplante foi uma outra fase. Eu já havia feito residência de cirurgia geral, residência de cirurgia do aparelho digestivo e fiquei mais um tempo na Universidade de São Paulo, um ano como chefe dos residentes, que é chamado de preceptor. E nessa fase, quando eu estava finalizando essa fase, houve essa oportunidade, um convite para ingressar no grupo de transplantes. Era um desafio grande, né? A minha ideia inicial era voltar para Minas Gerais, mas aí eu já estava me acostumando com São Paulo, gostando muito aqui da universidade e acabei optando por ficar. E eu também já tinha ingressado na pós-graduação, no mestrado naquela época. A convivência com meu pai, que era médico, querido na cidade, com certeza influenciou na minha escolha. Mas todos os outros passos que vieram a seguir também foram importantes. Então eu acredito que o relacionamento que ele tinha numa época diferente, numa cidade muito menor, mas que também mostrava aquele agradecimento, aquele carinho por ter feito uma cirurgia ou realizado um procedimento ou ajudado de alguma forma as pessoas, eu acho que foi importante na minha decisão final. Eu acho que talvez esse seja um dos melhores aspectos da medicina, porque em muitas profissões, mesmo você tendo um sucesso profissional, você sentir que de alguma forma você contribuiu, ajudou para que a vida da pessoa se tornasse melhor, quanto o próprio sentimento da pessoa em relação a você mesmo, de gratidão, de que você contribuiu realmente. Eu acho que essas coisas em conjunto te tornam melhor, mais felizes. De alguma forma, eu acho que é um pagamento que não tem nenhuma explicação. Eu posso dizer que a gente tem até que agradecer por tratar das pessoas, porque esse tipo de pagamento nos deixa mais fortes e é muito importante para a gente, acho que aguentar todas as pressões do dia a dia, né? O apoio da família é fundamental. Eu acho que é
a base que nos sustenta, porque eventualmente eu acho que todos temos uns altos e baixos na profissão, algum paciente que não está indo tão bem, nos deixa um pouco também mais frágeis, e à medida que ele melhora ficamos mais felizes, e a família nos dá um suporte para ter uma estabilidade e conseguir levar tudo com mais tranquilidade, com mais harmonia. Então eu acredito que a família é uma base fundamental para nos sustentar com uma estabilidade em todos os aspectos, e no trabalho principalmente.